nós te louvamos por esse dia que o Senhor fez. Nos alegramos em Ti, Senhor. Nos alegramos na obra de Cristo. Nos alegramos na ressurreição. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra diz que o Senhor apareceu para os discípulos e para mais de 500 irmãos com provas incontestáveis. Eu te louvo, Pai, porque a Tua palavra é suficiente para crermos que o Senhor ressuscitou. Te agradecemos e te louvamos, porque pela ressurreição é que nós estamos aqui. Se Cristo não tivesse ressuscitado, seria vã a nossa pregação e a nossa fé. Não estamos cultuando mortos, estamos aqui por aquele que vive e vive eternamente. Digno é o Cordeiro que foste morto e com seu sangue compraste para Deus povo, tribo, língua e nação, e os constituístes reino e sacerdotes, que reinarão sobre a terra. Nós te louvamos, Senhor. Te louvamos por esse privilégio. Te louvamos porque fomos feitos nação santa, povo adquirido, para que anunciemos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Te louvamos, Senhor. Te louvamos porque somos testemunhas da ressurreição. Te agradecemos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Graça e paz, amado. Você pode sentar. O Senhor é bom em todo o tempo e o seu amor dura para sempre. Estamos alegres porque grandes coisas o Senhor fez por nós, amém? Irmãos, nós recebemos essa liberação para os cultos presenciais, estamos celebrando isso, estávamos orando a respeito destas coisas, e essa noite nós tivemos notícias a esse respeito, e precisamos nos mobilizar rapidamente com equipes e com todas as pessoas envolvidas na realização do culto presencial. Sou grato a Deus e aos irmãos pela disponibilidade em estar aqui e fazer valer essa reunião nessa manhã, amém? Semelhantemente à noite, às 18 horas, estaremos aqui realizando também o culto, e eu creio que será maravilhoso. Nós vamos começar algo pela manhã e terminar à noite, e eu creio que nós seremos edificados pela palavra do Senhor. Algumas pessoas, infelizmente, ainda receosas, outras dentro do grupo de risco, algumas com sintomas, não necessariamente do Covid, mas gripadas e com imunidade baixa, então não puderam comparecer. Inclusive essa é uma instrução, uma orientação, que pessoas nessa condição não venham, mas os demais que estão desfrutando de saúde podem vir e devem vir, amém? Afinal de contas, nós oramos por isso, nós oramos por cultos presenciais. Agora que o culto é presencial, nós precisamos vir à igreja, amém, queridos? Não abramos concessão para nós mesmos, vamos congregar. Este é o tempo de nos reunirmos em volta de uma mensagem que é poderosa para salvar o mundo, amém, queridos? E nós somos portadores dessa mensagem, portadores de boas novas. Diga: eu sou portador de boas novas. Então, lá em Marcos capítulo 16, gostaria que você abrisse lá comigo, Marcos capítulo 16, versículo 1. Marcos capítulo 16, versículo 1. A igreja brasileira está celebrando hoje, não apenas a ressurreição, mas o fato de podermos nos reunir novamente, amém? Há um grito de júbilo em todas as partes do Brasil. Em alguns lugares, infelizmente, algumas autoridades se opuseram a estas reuniões, mas nós vamos orar e isso vai ser liberado também nos próximos dias, amém? Glória a Deus. Marcos capítulo 16, versículo 1 diz: e passado o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol. E diziam umas às outras: quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? E olhando viram que já a pedra estava revolvida, e era ela muito grande.
E entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida branca, e ficaram espantadas. Ele, porém, disse-lhes: não vos assusteis, buscais a Jesus Nazareno, que foi crucificado, já ressuscitou, não está aqui, eis aqui o lugar onde o puseram. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis, como ele vos disse. E saindo eles apressadamente, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro, e nada diziam a ninguém, porque temiam. Amém? Essa narrativa, irmãos, contém um evento que é o cerne do cristianismo. Aqui nós encontramos o relato da ressurreição de Jesus. Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 12 em diante, vai falar sobre isto que é a base da nossa fé, isso que é o centro daquilo que nós acreditamos. Como oramos aqui, se Cristo não tivesse ressuscitado, seria vã essa reunião, seria vã a nossa pregação e a nossa fé. Nós estaríamos ainda nos nossos pecados, condenados eternamente. Mas ele ressuscitou, diga comigo, ele ressuscitou. Então aqui encontramos a narrativa de mulheres que foram ao túmulo, buscando entre mortos aquele que vive. E o anjo trouxe estas informações para elas, disse que ele não estava mais ali. Elas ficaram espantadas, tamanho milagre. E pessoas hoje continuam espantadas com esse evento. Quando se fala sobre ressurreição, as pessoas ficam espantadas, mas é algo bíblico, nós vamos encontrar em várias partes da Escritura. Então, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 12, nós vamos ler até o 21, a palavra de Deus diz: ora, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos, e se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Amém? Então veja que argumentação poderosa do apóstolo Paulo, com certeza estava discursando a pessoas que não criam na ressurreição. Então Paulo traz esses argumentos fortes, consistentes. Ficou corrente nos seus dias de que de fato Jesus havia ressuscitado. Haviam testemunhas oculares desse fato que estavam caminhando ainda nos dias de Paulo. Pessoas que iniciaram a igreja debaixo do comando de Deus. Então, muitas pessoas sabiam deste fato e Paulo está agora construindo a doutrina da ressurreição. Paulo está explicando de maneira detalhada essa questão da ressurreição àqueles que não criam nisso. Então veja que em todas as religiões existe um idealizador delas. E qual é a diferença do cristianismo para as demais religiões? Em todas essas religiões criadas pelos homens, existe aquele que a idealizou, mas que morreu. Morreu e o seu corpo passou por uma decomposição. Todos eles, todas as religiões que nós conhecemos, teve um idealizador, alguém que a gerou, mas ao longo do tempo morreu, foi sepultado. Se nós visitarmos algumas partes do mundo, encontraremos túmulos de grandes vultos da história. Muitos nem têm lá mais os seus restos mortais, dado o tempo que já se passou da sua morte. Mas se nós formos a Jerusalém e chegarmos no lugar onde aquele corpo foi sepultado, vai ter uma placa lá escrito: ele não está mais aqui porque ele ressuscitou.
Isso é comprovado historicamente e biblicamente. Mas, infelizmente, existem céticos, pessoas que não acreditam nesse fato, embora a história assevere. A história da humanidade comprova, os médicos comprovam, os arqueólogos comprovam. Fizeram um filme em torno disso, que um professor universitário se empenha de todas as maneiras em provar que Jesus não existe, ou que Jesus não ressuscitou. E durante a sua busca pela verdade, aquele homem se encontra com Jesus ressurreto. E ele é salvo, e ele entrega a sua vida a Jesus. Mas, veja que, com Jesus foi diferente desses outros homens que idealizaram as religiões que nós conhecemos. Pedro, lá em Atos capítulo 2, versículo 31, eu gostaria que você abrisse lá. Atos capítulo 2, versículo 31, aqui no discurso de Pedro, após o Pentecostes, Pedro, cheio do Espírito, se levanta e prega uma mensagem poderosa, fala de Jesus, fala da sua obra, fala daquilo que os profetas anunciaram sobre ele, e vai discorrendo sobre estas coisas. Em Atos 2:31, Pedro vai citar o Salmo 16:10, e ele vai dizer o seguinte: nesta previsão, disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no inferno, nem a sua carne viu a corrupção. Então veja que com Jesus foi diferente desses outros que nós fizemos menção. A Bíblia está dizendo que a sua alma não foi deixada na morte, e nem o seu corpo viu corrupção ou decomposição. Veja, querido, que o poder de Deus restaurou aquele corpo dilacerado na cruz. Quem olhou para ele naqueles seus últimos minutos após a crucificação, depois daquele flagelo terrível, daquele martírio, tudo que havia ali era um pedaço de carne, todo o seu sangue se esvaiu. Mas a Bíblia está dizendo, em outras passagens, que um poder veio sobre aquele corpo. E esse poder que eu estou fazendo menção, o poder do Espírito Santo, restaurou esse corpo de tal modo, que após ressurreto, quando o viram, não o reconheceram. Aquele corpo que na cruz ficou um pedaço de carne, estraçalhado, dilacerado, machucado em todos os sentidos, agora está totalmente restaurado por um poder que invadiu aquela sepultura ao terceiro dia e o levantou de lá. Aleluia! Então, no seu ministério terreno, nós vamos perceber que a morte nunca teve êxito quando Jesus estava presente. A morte foi subjugada todas as vezes que Jesus se apresentou em um cenário onde havia morte. Lembra de pelo menos 3 registros bíblicos onde Jesus subjugou a morte e o seu poder sobre o homem. A Bíblia fala sobre a filha daquele chefe da sinagoga. Jesus ressuscitou aquela menina. A Bíblia também fala sobre o filho da viúva de Naim. Estava prestes a ser sepultado. Jesus interrompe aquele cortejo fúnebre e ressuscita aquele jovem. E a Bíblia também fala em João 11, quando Jesus está diante do túmulo de Lázaro. E mais uma vez a morte perde o poder diante da presença de Jesus. Mas nós vamos ver esse próprio Jesus, quanto a ele mesmo, quando ele passa pela morte, como resultado de assumir os nossos pecados. Entenda que Jesus não foi assassinado. A Bíblia diz, irmãos, que ele deu a sua vida por nós. Ninguém tira a minha vida, eu mesmo a dou para resgate de muitos. Eu entrego e eu vou reavê-la. Aleluia. Quem é que pode reaver a própria vida? Só Deus pode. Aleluia. Então percebe, ele teve que passar por essa morte como resultado de assumir os pecados de toda a humanidade. Ele foi separado de Deus momentaneamente. Lembra do brado na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Separado da comunhão com Deus. Aquilo a que tanto prezava, por causa do pecado da humanidade, ele é separado temporariamente.
e ele enfrenta a morte, e ele vai às partes baixas da terra. Mas a Bíblia diz que ao terceiro dia algo acontece. E é interessante que em Romanos, no capítulo 6, versículo 9, abre lá. Romanos capítulo 6, versículo 9. Sabemos então que ele passou pela morte, há tantos textos que falam sobre isso. Estive morto, ele falando a seu próprio respeito lá em Apocalipse, transmitindo isso a João. Romanos capítulo 6, versículo 9 diz: sabendo que tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. Vou ler de novo para você celebrar um pouco. Sabendo que tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não mais tem domínio sobre ele. Aleluia. Aquele que ressuscitou não morre mais. Nós temos registros e falamos aqui da filha do chefe da sinagoga. Falamos aqui do filho da viúva de Naim. Falamos de Lázaro. Todos eles morreram de novo. Mas quanto a Jesus, aquele que morreu, ressuscitou e já não morre mais. Aleluia. Pessoas que foram ressuscitadas ao longo da história da igreja, morreram de novo. Mas quanto a ele, a Bíblia diz, já não morre mais. A morte não tem mais poder sobre ele. Aleluia. Então as escrituras asseveram e a história comprova que Jesus ressuscitou. E por isso nessa manhã estamos aqui reunidos para bradar bem alto que o nosso Redentor vive. Aleluia. Por mais que os céticos tentem provar o contrário, há registros suficientes de que a ressurreição de Jesus é um fato. E Jesus, através da igreja, vai mostrar que está vivo com provas. Nós, igreja do Senhor, chamados para manifestar a sabedoria de Deus aos homens, vamos mostrar nesse tempo que Jesus está vivo, realizando as mesmas obras que ele fez. Ele disse: aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e ainda maiores do que essas, porque eu vou para o meu Pai. A igreja do Senhor Jesus vai realizar as coisas que Jesus realizou aqui na terra. Nós veremos esse poder evidenciado. O mesmo poder que levantou Jesus dos mortos foi dado à igreja. O poder do Espírito Santo. Paulo fala aos Romanos, em Romanos capítulo 8, versículo 11, abre lá comigo. Romanos capítulo 8, versículo de número 11. Romanos 8, 11 diz: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. A Bíblia está dizendo que o mesmo poder que levantou a Jesus, que restaurou aquele corpo dilacerado, destruído, machucado, é o poder que está operando em nós. Nós precisamos crer nesse poder, ativar esse poder para o nosso benefício. Pela fé podemos usufruir do poder que levantou a Jesus dos mortos, para sermos curados de enfermidades e mais do que isso, para andarmos em saúde divina. Precisamos ativar esse poder. Paulo falou sobre uma lei, a lei do Espírito e da vida, aquela lei que nos livrou da lei do pecado e da morte. Tem uma lei operando em mim e em você, irmão. Tem um poder operando em nós e nós precisamos ativar esse poder pela fé, para benefício nosso e para abençoar as vidas que precisam serem restauradas através desse poder. Nós precisamos ativá-lo. Então nós estamos vendo fatos relacionados à ressurreição de Jesus, que afetam diretamente a nossa vida. A Bíblia diz que quando ele morreu, morremos. Quando foi sepultados, fomos sepultados juntamente com ele. Mas quando ressuscitou, também ressuscitamos.
vivificados no Espírito. Então nós desfrutamos dos benefícios da ressurreição de Jesus. E um dos benefícios da ressurreição é podermos desfrutar no nosso corpo a operação desse poder. Podemos usufruir do poder curador, resultado dessa ressurreição. Agora, a Bíblia diz que Jesus foi o primogênito, ou é o primogênito dos mortos. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 26. Mas se Jesus venceu a morte, se a morte não pôde detê-lo, a Bíblia declara, por que é que nós ainda morremos? A Bíblia mostra que o pecado entrou na humanidade quando Adão pecou, ou a morte entrou. O resultado do pecado foi a morte. Adão morre espiritualmente, a morte passa a reinar sobre os homens. Separação de Deus que trouxe morte física. Morte espiritual é separação de Deus. Morte física, separação do espírito e da alma desse corpo. E morte eterna, ou o dano da segunda morte, é a separação eterna de Deus. Então Adão peca e morre espiritualmente. Depois entra num processo de degradação e morre também fisicamente. E aí, nós vamos encontrar em 1 Coríntios 15, 26, algo interessante. A Bíblia diz, ora, o último inimigo a ser destruído é a morte. Então veja que a morte física ainda será destruída. Amém, queridos? Ainda morremos. Talvez alguns de nós não passaremos pela morte, por causa do arrebatamento. Mas o fato é que a Bíblia mostra que o último inimigo a ser vencido, ou a ser destruído, é a morte. Isso em relação a todos os homens. Quanto a Jesus, ele já venceu a morte. Então, e quanto a nós, que empenhamos a nossa fé em Jesus Cristo e naquilo que ele fez? E quanto a nós? Sabe, irmão, está chegando um dia. Vou dizer de novo, está chegando um dia. E pode ser hoje. Pode ser nas próximas horas. Aleluia. Pode ser que esse culto não termine. Está chegando o momento. Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 3, versículo 20 a 21. Filipenses capítulo 3, versículos 20 a 21. Filipenses capítulo 3, versículos 20 a 21 diz: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação, para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem, de até subordinar a si todas as coisas. A Bíblia diz que a nossa pátria está nos céus, nós não somos desse mundo. Pregamos há uns domingos atrás, que o mundo nos odeia, primeiro, porque não somos daqui. Segundo, por causa dele. O mundo nos odeia, nós não somos daqui. A Bíblia diz que a nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus, o qual transformará o corpo de humilhação. Esse corpo limitado, esse corpo que sofre ao longo do tempo, a degradação comum a todos os homens, o envelhecimento, esse corpo que ainda sofre danos, vai ser transformado pelo mesmo poder que transformou o corpo de Jesus. E a Bíblia está dizendo que é segundo a eficácia do poder que ele tem. Esse poder, irmão, da mesma maneira que foi liberado no ato da ressurreição, vai também fluir para ministrar os nossos corpos mortais.
Para quê? Para que eu e você também não morramos mais. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 53 a 57. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 53. Glória a Deus. Está escrito, porque é necessário, diga comigo, é necessário, que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então, diga comigo, então, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Está dizendo que essa palavra se cumprirá na íntegra, na totalidade, nesse dia. Você creu em Jesus Cristo, salvo no Espírito. Você renova sua mente pela palavra. Tiago diz que é um processo, salvo na alma, mas no dia do arrebatamento, salvo no corpo. Plenamente salvo. Esta palavra se cumpre no dia do arrebatamento. Tragada foi a morte na vitória. A partir de então, morte não tem mais poder sobre mim e sobre você. A partir de então, morte não tem mais poder sobre os nossos corpos. Porque o mesmo poder que ressuscitou Jesus também vai transformar esse corpo de humilhação. Sabe, irmãos, ao mesmo tempo que o diabo quer que morramos, quer nos ceifar da terra sem cumprir o plano de Deus, existem muitas coisas que nos puxam para baixo, para uma vida terrena, para uma vida limitada, para uma vida sem realizações em Deus, para não cumprirmos o propósito divino. Mas eu quero te dizer que maior é o poder que te eleva do que aquele que te puxa. Aleluia. Vai chegar uma hora que um poder tão grande vai ser liberado, que lei nenhuma te segura mais aqui. Nem a lei da gravidade vai poder te segurar mais. Nós vamos, pelo poder de Deus, romper a gravidade. Em um evento que não vai ser silencioso, não. Em um evento que vai ser barulhento, a igreja do Senhor é raptada, arrebatada, arrancada com força. E Paulo, falando aos Tessalonicenses, vai narrar aquilo que vai acontecer conosco. Aleluia, ele vai falar direitinho como é que isso vai se dar. Abra sua Bíblia em Tessalonicenses. Glória a Deus. Tessalonicenses. Vamos lá, 1 Tessalonicenses. Capítulo 4. Versículo 13. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo de número 13. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Está falando daqueles que já morreram. Para não vos entristecerdes com os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, quantos aqui creem nisso? Assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Aqueles que morreram em Cristo serão a companhia de Jesus no dia do arrebatamento. Ora, ainda vos declaramos por palavra
do Senhor isto: nós os vivos que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus. Olha, 3 coisas aqui: uma palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus. Será que vai ser um evento silencioso? Descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Ou seja, os espíritos daqueles que morreram em Cristo, que vêm com Jesus, vão ser reconectados com seus corpos. Mas morreram queimados, não importa. Mas morreram afogados, não importa. Esse poder vai buscar esse corpo que um dia foi desfeito pela degradação. E uma junção sobrenatural, e esse poder vai misturar tudo. E vai glorificar esse corpo, antes de glorificar aqueles que estão vivos. De maneira nenhuma precederemos os que dormem, primeiro acontece com eles. E aí vai dizer em seguida: os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, diga depois nós. Eu não sei quanto a você, mas eu creio que eu não vou ver a morte. Pastor, e se morrer? Tudo bem, morri crendo. Jesus disse: a minha alma não vai ficar na morte. Ele morreu crendo na profecia. Qual o problema de morrer crendo? A Bíblia diz em Hebreus que aqueles irmãos morreram crendo na promessa de Deus, ainda que não viram cumprida na sua totalidade, mas eles morreram crendo. Então eu creio que eu não verei a morte. Eu creio que eu faço parte da geração do arrebatamento. Versículo 17: depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. Aleluia. Entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. E aí o texto, versículo 18, é uma chave, é um texto poderoso, diz: consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Sabe, irmãos, é tempo de consolarmos pessoas com essas palavras. Se elas têm Jesus, nós as consolamos com essas palavras. Se elas não têm, nós pregamos o Evangelho para que sejam salvas e as consolamos com essas palavras. Então, o que nós vemos aqui? Nesse dia, a morte perde o poder sobre nós. Se cumpre a palavra: tragada foi a morte na vitória. Aleluia. E aí o que acontece? Qual é o destino final dessa morte? A Bíblia diz, lá em Apocalipse 20, 14, abre lá. Apocalipse capítulo 20, versículo 14. Glória a Deus. Apocalipse 20, versículo de número 14. Oh, glória. Está escrito: então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Veja, lá no final de tudo, nós vemos morte e inferno sendo julgados. Vencidos e julgados perpetuamente. Qual o destino da morte? A Bíblia está dizendo: então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Quando eu leio esse texto, eu me lembro da poesia, poema, não sei como chamar, o que Saulo escreveu. Nosso nobre Saulo, amigo, professor do Rema,
ministro dessa nova aliança. E eu gostaria de ler isso para você. A poesia, o dia em que a morte vai morrer. Hoje, lendo esse texto de Apocalipse, na hora me veio a lembrança da citação desse texto. O dia em que a morte vai morrer. Presta atenção. Morte, és muito louca. Como fizeste isso? Como podes assinar a sentença da tua morte? Tu pensavas mesmo que tinhas dado fim àquele que disse: minha vida ninguém rouba de mim, eu a dou e a trago de volta? Como louca caíste no encanto de matar. Morte, teu veneno te matará. De fato zombarei de ti para sempre. Que ausência de inteligência foi essa? Façamos assim: revelar-te-ei algo que já deves saber. Morrerás. Tenho que dar-te uma notícia. Não há arrependimento para ti. Eu sugiro, conforma-te e morra sem paz. Na verdade, naquele dia que pensaste ter matado o autor da vida, sim, naquele dia fostes condenada à pena de morte, e agora está caminhando nos frios corredores da tua própria morte. Morte, estás aí? Vou contar-te uma história. Era uma vez alguém que pensava ser indestrutível e por muitos anos matou e causou tristeza em grandes, pequenos, reis e autoridades. Vivia como se a eternidade lhe definisse, por muito tempo conheceu e matou muita gente preciosa. E outras nem tanto, mas, como não era eterna, começou a definhar com a morte de alguém que não ficou na morte. Que ironia! Quando imaginaria que seria sua própria vítima? Mas olha que loucura! Com a morte do rei, selaste tua morte. Morte, é de ti mesmo que estou falando. Podes pensar: eu ainda posso matar-te, seu zombador da morte. Desculpa a ironia, novamente, mas diferente de ti, eu não morro mais. O máximo que talvez possas fazer-me é colocar-me para dormir. E muito em breve eu acordarei, e não dormirei mais, e zombar-te-ei pela eternidade. De fato, está sem saída, ó morte. Morte, teus dias estão contados. Morte, tu morrerás. Aleluia. Um homem de Deus disse: tudo que a morte pode fazer com um cristão é entregá-lo para Jesus. Fique em pé. Não sei se você foi abençoado com essa palavra, eu fui. Essa palavra reacende aquilo que a Bíblia chama de bendita esperança. Não podemos perder de vista esse evento, o arrebatamento da igreja. Não podemos esquecer que Jesus vem. Não podemos viver como se não fôssemos nos encontrar com Ele. Precisamos estar conscientes, irmãos, que esse dia está mais perto do que quando abraçamos a fé. Precisamos despertar a nossa consciência. E a Bíblia diz que há uma coroa reservada para todo aquele que ama a sua vinda. Quantos aqui amam a vinda do Senhor? Em outro tempo ouvíamos mais sobre isso. Essa mensagem ao longo da história da igreja foi se perdendo um pouco, mas eu creio que é o tempo em que essa mensagem vai voltar para os púlpitos. A mensagem do retorno do Senhor vai voltar a ser pregada. Pessoas vão se agarrar a essa bendita esperança. O que estamos vendo? Um mundo sem esperança e sem Deus. Mas nós podemos levar uma boa nova. Sabe, um dia Jesus morreu por você. Morreu pelos seus pecados. Mas Ele não ficou na morte, Ele ressuscitou. E Ele ressuscitou para que um dia eu e você não morrêssemos mais, estivéssemos com Ele eternamente. Vida eterna não começa quando alguém morre. Vida eterna começa no dia em que cremos em Jesus. A Bíblia diz que Ele é a vida eterna. Nós passamos a desfrutar de uma realidade sobrenatural, espiritual, no dia em que abraçamos Jesus.
Então estamos falando de alguém que passou da morte para a vida, de alguém que escapou da condenação eterna, de alguém que tem um destino. A Bíblia diz que o Espírito Santo é o selo, aleluia, o Espírito Santo naquele que fomos selados para o dia da redenção. O que faz uma carta chegar no seu endereço? Ela precisa estar selada. Será que tem alguém selado aqui? Nós estamos selados pelo Espírito Santo, nós temos destino, nós temos endereço. Oh, aleluia! Em todas as partes do mundo, pessoas estão sendo despertadas sobre isso, sobre a proximidade do evento. Eu estava vendo um vídeo de uma criança que teve uma visão aberta. Ele apontava para o céu e dizia: olha, ele está vindo ali, mãe, ele está vindo nos buscar. E a criança chorava e apontava insistentemente: ele está vindo. Esses são dias em que olhos espirituais vão ser abertos, sonhos proféticos serão compartilhados novamente, um chacoalhar da vida espiritual, um despertar pelo Espírito, de que Jesus vem, aleluia. E nós precisamos estar apaixonados pela sua vinda, desejando. Só que mais do que isso, irmãos, nós temos uma responsabilidade enquanto estamos aqui, levar mais pessoas para esse evento, levarmos a mensagem que salva para elas, para que elas não fiquem num período terrível, que não veio sobre a terra ainda, chamado grande tribulação. Quantas profecias equivocadas temos ouvido nesses dias, como se nós já estivéssemos dentro desse período de juízo. Juízo de Deus, ira dos homens e a fúria do diabo. Quantas pessoas estão dizendo que nós já estamos nesse período, onde selos são abertos, onde cavalos são liberados do céu. Não, irmão, a Bíblia diz que por ele nós escapamos da ira vindoura. O sangue nos livrou desse dia, irmão. O sangue nos livrou desse dia. Oh, aleluia. Mas nós temos ainda uma responsabilidade: anunciar às pessoas: escapa-te da condenação eterna, entrega a sua vida a Jesus Cristo, Ele é a vida eterna. É a única maneira de escapar disso, irmão. Jesus vem, os homens crendo ou não, Ele vem. Esse evento não está condicionado à fé das pessoas. Ele vem de todo jeito, Ele vai cumprir o que Ele disse. Ele disse: eu venho buscar vocês. Oh, aleluia, levanta a tua mão e agradece o Senhor nesse dia, pela ressurreição, pelo arrebatamento. Oh, nós te exaltamos, pelo poder que em nós opera, o mesmo poder que levantou a Jesus dos mortos, vivificando corpos mortais nesse tempo, mas esse poder também restaurando esse corpo mortal naquele dia, revestindo da imortalidade. Obrigado, Senhor, porque seremos transformados nas nuvens e estaremos com o Senhor para sempre. Nós te exaltamos, nós te louvamos, Senhor, por tão grande obra realizada em nosso favor. Obrigado, porque o teu Espírito está despertando a nossa consciência de que está muito próximo, e nós nos alegramos nisso, Senhor. Nos alegramos, porque a ira foi desviada de nós, o sangue está sobre nós. E ainda que, Pai, algum de nós parta dessa terra antes do arrebatamento, haverá um dia em que o teu poder vai nos buscar na sepultura. Oh, e esse corpo de humilhação será completamente transformado. Um homem de Deus do nosso ministério, ele diz
que Ele deseja muito que no dia do arrebatamento Ele esteja no cemitério, lá no meio das covas, porque algo glorioso vai acontecer lá. Sepultura se abrindo, o poder de Deus vindo sobre as sepulturas, arrancando os corpos dos santos de lá, para glorificá-los nas alturas. Oh, que dia glorioso e terrível para os homens que vão procurar aqueles que falavam de Jesus e já não mais encontrarão. Aleluia. Então, irmãos, nós somos privilegiados por fazermos parte de tão grande salvação. Obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado pelo poder da Tua palavra implantada em nós. Obrigado pelo consolo das Escrituras sobre o tempo em que nós estamos vivendo. Ó Senhor, aquilo que é mortal vai ser revestido de imortalidade. Sendo assim, Pai, não consideramos a leve e momentânea tribulação que passamos. Ela produz para nós peso excelente de glória acima de comparação. As aflições do tempo presente não se comparam com a glória que há de ser revelada em nós. Nós te agradecemos, Senhor, te louvamos, porque tudo isso vai passar. Todo esse sofrimento vai passar, Senhor. Tudo aquilo que temos vivido aqui vai passar, mas a Tua palavra permanecerá. Oh, nós te louvamos, te agradecemos, em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor, levante as suas mãos, adore a Deus. Eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei, há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus vem buscar a sua noiva. Ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele irá, na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele irá, na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem. Tu és Senhor, o nosso Deus. Digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem. E tu és Senhor, o nosso Deus. Digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem. Ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele irá, na sua glória com ele morar. Ele vem,
tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, Ele vem. Aleluia, aleluia. A preparação para isso é ser salvo genuinamente e permanecer nele. Aleluia. Ser salvo genuinamente e permanecer nele. Se há alguém me ouvindo nessa manhã que ainda não abraçou a vida eterna, João, aquele apóstolo amado, declarou certa vez: Ele é a vida eterna. Se nessa manhã você entende, eu preciso entregar minha vida a Jesus, fazendo dele o meu Senhor e o meu Salvador. Se você estava sem esperança, não sabia o que seria depois, meu Deus, e se eu morrer hoje, para onde eu vou? A Bíblia está te dando uma saída. A palavra de Deus está te dando um escape. Você não precisa ficar separado de Deus eternamente. Se você abraçar Jesus nessa vida, você o terá também eternamente. A Bíblia diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez, e após a morte segue-se o juízo. Então nessa manhã o Senhor está chamando você. Você que ainda não entregou a vida a Jesus, você que ainda não é salvo, basta que você o confesse. Está escrito: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Aí onde você está, na tua casa, você pode nesse momento confessar Jesus Cristo, dizer: eu creio que Ele morreu por mim, pelos meus pecados, e ressuscitou para a minha justificação. Se você é essa pessoa e você fez essa oração, bem-vindo à família de Deus. Você escapou, você passou da morte para a vida. Agora o teu destino eterno é diferente. Você não será lançado no inferno, no lago de fogo com o diabo e os seus anjos. Não, não. Agora você estará com o Senhor para sempre, desfrutando de alegria perpétua. Glória a Deus, glória a Deus. Os demais podem sentar. Deus é bom em todo tempo. O que nos resta nessa manhã senão honrá-lo através daquilo que tem chegado às nossas mãos. Como somos gratos ao Senhor. Jamais poderíamos pagar todos os benefícios que nós temos direito em Cristo, mas nós podemos expressar gratidão, podemos honrá-lo através daquilo que tem chegado às nossas mãos. Nós podemos ser fiéis no compromisso que temos com o Evangelho. Sabe, queridos, no dia que abraçamos a fé em Jesus, esta fé, essa carreira, essa jornada cristã tem muitos benefícios, tem muitos direitos, muitos privilégios, mas também tem responsabilidades, tem compromissos que assumimos. Temos assumido um compromisso com a obra de Deus. A Bíblia diz que aquele que lança a mão do arado não deve voltar atrás. Então nós lançamos mão do arado, nós nos disponibilizamos para Ele, e agora nós temos que envolver tudo que há em nós nessa missão de alcançar as vidas. Temos uma grande comissão dada pelo Senhor Jesus, de irmos e fazermos discípulos de todas as nações. Só vamos poder cumprir isso se envolvermos também as nossas finanças, não apenas orações e não apenas pregações, mas também envolver as nossas finanças, para que possamos alcançar o mundo perdido. Então nessa manhã, somos gratos a Deus pelo privilégio que temos de lançar sementes no seu reino. Pega a tua semente agora, se você está agora preparado para isso. Temos também máquina de cartões, se for necessário. Temos os dados bancários, o Pix, CNPJ da igreja, e através dele podemos fazer isso. Cheque, dinheiro, todas as formas que temos hoje para pagamentos também estão disponíveis na igreja para entregarmos dízimos e ofertas. Então, levanta a tua semente, seja grato ao Senhor comigo nessa hora. Pai, no nome de Jesus, nós nos lembramos do início da igreja. Tua palavra diz, Pai, que eles, naquele tempo, pela consciência da eternidade,
vendiam tudo que tinham, repartiam, depositavam aos pés dos apóstolos. Eles não tinham apego, a avareza não estava presente na vida deles, Pai. Eles esperavam que o Senhor Jesus voltasse naqueles dias, porque eles viram aqueles varões quando Jesus subiu. Eles estavam olhando para cima e aqueles varões disseram: varões irmãos, por que vocês estão olhando para cima? O mesmo Jesus que viram subir, vocês vão ver descer. A consciência deles, Pai, estava despertada sobre o retorno do Senhor. Por isso eles não tinham apego com os bens, e eles davam de maneira generosa. Que essa consciência esteja presente em nós, Pai, a fim de não nos apegarmos com as coisas daqui, a fim de que não nos agarrarmos nos tesouros que a traça e corrói. Em nome de Jesus Cristo, que cada um de nós acumule tesouros no céu, Senhor. Nós te louvamos, nós te agradecemos pelo privilégio de podermos empenhar as nossas finanças na tua obra. De fato, só podemos dar porque o Senhor nos deu primeiro. Não teríamos de nós mesmos, Pai. É o Senhor que tem nos abençoado, e por isso nós podemos fazer isso agora. Te louvo e te agradeço pelas sementes cumprindo o seu propósito, em nome de Jesus. Vem semear com alegria. O rei está voltando, o rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome irá chamar. Sim, o rei está voltando, o rei está voltando, aleluia, ele vem me buscar. O rei está voltando, o rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome irá chamar. Sim, o rei está voltando, o rei está voltando, aleluia, ele vem me buscar. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado pelas sementes semeadas no teu reino. Cremos que cada uma delas vai cumprir o seu propósito. Está escrito: lança o teu pão sobre as águas, e depois de muitos dias o acharás. Nós cremos na colheita, nós cremos no retorno, porque o Senhor mesmo disse, Pai, na tua palavra, que enquanto houver terra haverá semeadura e colheita. Obrigado por colheitas acontecendo para sermos ainda mais generosos na nossa semeadura. Tua palavra diz que o Senhor multiplicará, aumentará a nossa sementeira para toda generosidade. Obrigado. Obrigado por isso acontecendo em cada um de nós, Pai, em nome de Jesus. Amém. Senta um instante, querido, nós estamos terminando. Quero convidá-lo para o nosso culto da noite. Amém. Seja presencial, seja online. Aproveita a experiência online, extrai tudo que você puder nesse sentido. Não deixa para acompanhar o culto depois. Procura entrar no horário, 18 horas estará lá o conteúdo. Vamos acompanhar juntos a palavra que será ministrada. Vamos ficar focados, atentos, não dispersa a atenção, fazendo outras coisas durante o culto. Fica focado como se você estivesse aqui, presente no templo. Amém? Então, não fica tão relaxado a ponto de ficar saindo, mas fica lá exposto àquilo que vai ser transmitido. Nós temos a alegria hoje de startar um projeto que partiu da nossa igreja mãe, para que a palavra de Deus corra ainda mais velozmente. Nós estamos lançando como um presente de aniversário para a nossa igreja. A igreja de Pinheiros está completando mais um ano de vida, e nós celebramos esse aniversário no mês de abril. Então nós estamos lançando o app da igreja, um aplicativo que vai fazer com que eu e você temos acesso à igreja na nossa mão.
Amém? Não apenas limitar esse acompanhamento do que está acontecendo aos cultos, mas todos os dias da semana, no horário que você desejar, você terá lá um conteúdo da igreja, tanto da nossa igreja de Pinheiros, como a nossa igreja de Interlagos está dentro desse app. Todos os conteúdos, os cultos dos últimos tempos estão lá neste aplicativo, as mensagens pregadas, avisos e tudo aquilo que a gente precisar, formas de contribuição, tudo isso estará lá disponível ao alcance da nossa mão. No celular você vai poder baixar esse aplicativo e usufruir dos benefícios. Nós vamos soltar um vídeo rápido de divulgação sobre isso, fica atento a tudo que vai acontecer. O aplicativo, e vai ser maravilhoso, porque terão oportunidade de ouvir a mesma palavra que eu e você estamos ouvindo aqui nos nossos cultos. Amém? Aleluia, Deus é muito bom. Você não parece que está animado com isso, não. Celebração foi pouco, eu imaginava que ia ter dança, correria, mas está tudo bem. Eu imagino que é devido aos protocolos, né? A gente não pode fazer muito alarde, mas eu sei que você está dançando por dentro. Amém. Amém. Glória a Deus. Então fique em pé. Por gentileza, queremos orientar que não haja aglomeração ao final desse culto. Nós estamos sob observação, protocolos estão sendo exigidos de nós. A concessão está ligada a protocolos, amém? Foi autorizado o culto presencial, desde que respeitemos todos os protocolos de segurança. Isso fala de uso de máscara, não abaixo do nariz, mas o tempo todo na boca. Você notou que os cantores cantaram com máscara, o pregador pregou com máscara. Não é muito confortável, mas é a recomendação para o momento. Então nós estamos observando tudo isso, amém? Seja abençoado, querido, na prática da palavra. Espero as cadeiras completas, cheias à noite. Divulga, amém? A nossa reunião vai ser uma grande bênção. Um grande abraço, amamos vocês. Eu posso ver rios de vida abrindo caminhos, rompendo barreiras. Eu posso ouvir o romper
Espírito, do grande mover do teu